espirituais. O homem novo dos dias atuais também tem responsabilidades semelhantes, mesmo que em escala muito menor. O salto qualitativo que deve desferir não é menos significativo, abandonando o estilo de vida do homem velho. 6. O orar e vigiar. A oração é um dos itens mais mal compreendidos pela maioria dos adeptos de todas as religiões. Normalmente, se resumem a pedidos em favor próprio ou em favor dos entes queridos. Pedem-se benefícios sem merecimento, paz sem obras e favores os mais variados, que revelam em quem ora o homem velho na sua expressão mais crua. Orar, na verdade, tem sua expressão mais elevada na comunhão, pelo pensamento, com o nosso Criador numa manifestação de gratidão e amor. Não necessita de palavras, pois a qualidade da emissão mental é que conta. Há orações que são verdadeiros jatos de luz enquanto que há outras que têm muito pouca qualidade mental. É necessário orarmos diariamente, não para pedir a Deus que retire do nosso caminho os empecilhos necessários ao nosso aprendizado e desenvolvimento, mas sim que nos dê coragem e compreensão para vivenciá-los com proveito. Vigiar é autoanalisar-se, verificar constantemente quais nossas verdadeiras intenções na vida diária. Devemos atentar para os rumos que nossos pensamentos, sentimentos e ações vão tomando, para não acontecer o mesmo que ocorreu com Saulo, que, aos poucos, foi se enredando em terrível emaranhado obsessivo, que somente rompeu-se com a interferência direta e pessoal de Jesus no célebre encontro na estrada de Damasco. Vigiar é imprescindível. Sem essa reflexão constante, o homem novo pode perder-se e voltar a pensar, sentir e agir como o homem velho. Paulo de Tarso nunca mais se perdeu porque adotou orar e vigiar como regra do seu dia a dia. Assim devemos fazer, para seguirmos adiante no rumo do nosso aperfeiçoamento espiritual. 7. Evoluir pela dor ou pelo amor. Quando se fala que podemos evoluir pela dor ou pelo amor, trata-se de mera figura de linguagem, porque, na verdade, a única forma de evolução ético-moral é pelo amor. O simples fato de alguém sofrer os retornos dolorosos da lei de causa e efeito não acarreta essa evolução. Enquanto um espírito não se decide pelo bem, não evolui no sentido ético e moral. Pode-se dizer que há, praticamente, 3 níveis de compreensão. Os extremamente rebeldes não se dobram nem com os sofrimentos. Alguns mais brandos acabam se sensibilizando e passam às fileiras do bem, e os já evoluídos simplesmente vão adiante, praticando as virtudes morais, independente de sofrerem ou não. Grande parte da humanidade terrena somente acorda para alguma noção de virtude quando sente as agruras morais, as doenças e outros desastres. O nível ético-moral talvez pouco se distancie daquele que vigorava na época em que Paulo de Tarso realizava suas peregrinações tentando sensibilizar as inteligências e os corações. Trocamos os espetáculos do circo romano pela violência das grandes cidades, o crime organizado, as guerras, as desigualdades sociais e outras formas de desumanidade admitidas serenamente pela maioria das pessoas. O homem novo estará sempre dissonante frente à mentalidade nem sempre compreensiva e fraterna dos seus companheiros de jornada, mas deve pensar sempre que a evolução ético-moral é individual e o único responsável pela sua evolução é ele próprio. Mesmo no meio das dificuldades que surgem naturalmente, terá relativa paz interior e sua felicidade será proporcional ao que tiver em seu íntimo, como pensamentos sádios, sentimentos fraternos e ações dignas do homem novo, que Jesus exemplificou em grau máximo. 8. Os centros espíritas. Uma das mais importantes contribuições de Paulo de Tarso foi a criação de grupos cristãos nas localidades por onde ia passando. Seu número se tornou expressivo com o passar do tempo. As igrejas que fundou se consolidaram e se multiplicaram, compostas por adeptos com os quais mantinha contato pessoal ou através das suas famosas epístolas, em que dava orientações sobre questões relevantes.
Naquelas igrejas se praticavam as atividades que hoje se executam nos centros espíritas, pois o cristianismo daqueles primeiros séculos vivia em função do voluntariado e da boa vontade e em contato permanente com o mundo espiritual através da mediunidade de alguns adeptos. Se não foi de sua autoria a ideia, pelo menos foi um dos importantes divulgadores desse estilo de viver e propagar a religião. Atualmente, no meio espírita, verifica-se a existência de milhares de centros espíritas no Brasil principalmente, e em outros países também, onde se estuda a doutrina kardeciana e se praticam atividades previstas nas obras básicas da doutrina. Trata-se de uma opção importante para os espíritas. A frequência assídua é pelo menos um centro. Todavia, a simples frequência não é suficiente. É necessário, mesmo, que participemos ativamente como trabalhadores voluntários em alguma atividade qualquer que seja. Comparecer simplesmente como ouvinte é muito pouco. O trabalho em grupo nos chama, como dever impostergável para nossa evolução espiritual. O homem novo não se contenta em ler no conforto do lar as obras espíritas, mas colabora nas atividades do centro que frequenta. Como se pode ver em Atos dos Apóstolos e em Paulo e Estevão, a realidade das igrejas fundadas por Paulo de Tarso era de trabalho voluntário dos seus seguidores. O mesmo deve acontecer hoje quanto aos seguidores de Jesus nos moldes kardecianos. Muitos se dizem espíritas, mas optam pelo comodismo de manter-se distantes das nossas casas de trabalho voluntário. Ninguém é obrigado ali a realizar atividades para as quais não se sente vocacionado ou não lhe permite o estado de saúde. Cada um deve realizar aquilo que é da sua simpatia ou vocação. Assim, uns se dedicam à cozinha, outros dão aulas, outros escrevem textos, outros transmitem uma palavra de afeto, etc. etc. Conclusões. 1. Saulo pode ser tomado, para fins didáticos, como símbolo do homem velho, ou seja, aquela pessoa dominada pelo orgulho, egoísmo ou vaidade. 2. Paulo de Tarso é um dos mais nobres modelos do homem novo, agindo sob os impulsos da humildade, desapego e simplicidade. 3. O homem velho é sempre obsessor e obsidiado, sintonizado que vive com as correntes mentais negativas. 4. O homem novo sintoniza com o bem, pensando, sentindo e agindo em favor da evolução intelecto-moral da humanidade. 5. Alcançado o padrão do homem novo, é imprescindível orar e vigiar para seguir adiante, rumo ao futuro cada vez mais brilhante, em direção a Deus. 6. Não há como evoluir ético-moralmente sem decisão firme e continuada de optar pelas virtudes morais. Nota sobre Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, também chamado de Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso e São Paulo, foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão, chamada de paulinismo, foi fundamental por causa do seu papel como proeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano. Conhecido como Saulo antes de sua conversão, ele se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. De acordo com o relato na Bíblia, durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, numa missão para que, encontrando fiéis por lá, os levasse presos a Jerusalém, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ficou cego, mas recuperou a visão após 3 dias e começou então a pregar o cristianismo. Juntamente com Simão Pedro e Tiago, o justo, ele foi um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. Era também cidadão romano, o que lhe conferia uma situação legal privilegiada. 3 epístolas no Novo Testamento são atribuídas a Paulo, mas a sua autoria em 7 delas é contestada por estudiosos modernos. Agostinho desenvolveu a ideia de Paulo que a salvação é baseada na fé e não nas obras da lei.
A interpretação de Martinho Lutero das obras de Paulo influenciou fortemente sua doutrina de sola fide. A conversão de Paulo mudou radicalmente o curso de sua vida. Através de suas atividades missionárias e obras, Paulo eventualmente transformou as crenças religiosas e a filosofia na região da bacia do Mediterrâneo. Sua liderança, influência e legado levaram à formação de comunidades dominadas por grupos gentios que adoravam o Deus de Israel, aderiam ao código moral judaico, mas que abandonaram o ritual e as obrigações alimentares da lei mosaica por causa dos ensinamentos de Paulo sobre a vida e obra de Jesus e seu Novo Testamento, fundamentados na morte de Jesus e na sua ressurreição. A Bíblia não relata a morte de Paulo. A principal fonte para informações históricas sobre a vida de Paulo são as pistas encontradas em suas epístolas e nos Atos dos Apóstolos. Os Atos recontam a carreira de Paulo, mas deixam de fora diversas partes de sua vida, como a sua legada execução em Roma. Estudiosos como Anscombe Zelman e o teólogo John Knox, não deve ser confundido com John Knox do século XVI, disputam a confiabilidade histórica dos Atos dos Apóstolos. O relato do próprio Paulo sobre seu passado está principalmente na Epístola aos Gálatas. De acordo com alguns acadêmicos, o relato dos Atos sobre a visita de Paulo a Jerusalém, em Atos 11, 27 a 30, contradiz o relato nas Epístolas Paulinas. Outros consideram o relato de Paulo nas Epístolas como sendo mais confiável do que os encontrados nos Atos. O nome original de Paulo era Saulo em hebraico, Shaul, Tiberiano, Shaul, o que se pediu, o que se orou por e traduzido em grego antigo, Saul, ou Saulos, nome que divide com o bíblico rei Saul, um outro benjaminita e primeiro rei de Israel, que foi sucedido pelo rei Davi, da tribo de Judá. Segundo suas próprias palavras, era um fariseu. O uso de Paulo em grego, Paulus, em latim, Paulus ou Paulus, baixo, curto, aparece nos Atos pela primeira vez quando ele começou sua primeira jornada missionária em território desconhecido. Em Atos 13, 6 a 13, Paulo aparece, juntamente com Barnabé e João Marcos, conversando com Sérgio Paulo, um oficial romano em Chipre que será convertido por ele. Paulus era um sobrenome romano e alguns argumentam que Paulo adotou como seu primeiro nome. Outra teoria, apontada pelo Vaticano, afirma que era costume para os judeus romanizados da época adotarem um nome romano e o pai de Paulo provavelmente quis agradar a família dos Pauli. Por fim, há ainda os que consideram possível a homenagem a Sérgio Paulo e mais provável que a mudança esteja mais relacionada a um desejo do apóstolo em se distanciar da história do rei Saul, que perseguiu Davi. Em Atos dos Apóstolos, Paulo afirma ter nascido em Tarso, na província de Messim, na parte meridional da Turquia Central, e faz breves menções à sua família. Um sobrinho é mencionado em Atos 23 e 16 e sua mãe é citada entre os que moram em Roma em Romanos 16 e 13. E ali também que o apóstolo confessa que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Atos 8:3. Mesmo tendo nascido em Tarso, foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que é considerado um dos maiores professores nos anais do judaísmo e cujo equilibrado conselho em Atos 5 e 34 a 39, para que os judeus se contivessem na fúria contra os discípulos, contrasta com a temeridade de seu estudante que, após a morte de Estevão, saiu num rompante perseguindo os santos. A conversão de Paulo pode ser datada entre os anos de 31 e 36 pela referência que ele fez em uma de suas epístolas. De acordo com os Atos dos Apóstolos, sua conversão, metanoia, ocorreu na estrada para Damasco, onde ele afirmou ter tido uma visão de Jesus ressuscitado que o deixou temporariamente cego. Nos versículos iniciais da Epístola aos Romanos, Paulo nos dá uma litania de sua própria alegação apostólica e das suas convicções pós-conversão sobre a ressurreição de Cristo.
Os seus próprios textos nos dão alguma ideia sobre o que ele pensava de sua relação com o judaísmo. Se por um lado se mostrava crítico, tanto teologicamente quanto empiricamente, das alegações de superioridade moral de linhagem dos judeus, por outro defendia fortemente a noção de um lugar especial reservado aos filhos de Israel. Ele ainda afirmou que recebeu as boas novas não de qualquer um, mas através de uma revelação pessoal de Jesus Cristo. Por isso, ele se entendia independente da comunidade de Jerusalém, possivelmente no cenáculo, embora alegasse sua concordância com ela no que tangia ao conteúdo do Evangelho. O que é mais impressionante nesta conversão é a mudança na forma de pensar que ocorreu. Ele teve que mudar seu conceito sobre quem o Messias era e, particularmente, aceitar a ideia então absurda de um Messias crucificado. Ou talvez o mais difícil tenha sido a mudança de seus conceitos sobre a superioridade dos judeus. Ainda há debates sobre se Paulo já se considerou como veículo de evangelização dos gentios no momento de sua conversão ou se isto se deu mais tarde. Após a sua conversão, Paulo foi para Damasco, onde os Atos afirmam que foi curado de sua cegueira e batizado por Ananias de Damasco. Paulo afirma em 2 Coríntios 11:32 que foi em Damasco que ele escapou por pouco da morte, indo em seguida primeiro para a Arábia e depois de volta para Damasco. Esta viagem de Paulo para a Arábia não é mencionada em nenhum outro lugar no Novo Testamento e alguns autores acreditam que ele tenha na realidade viajado até o Monte Sinai para meditar no deserto. Ele descreve em Gálatas como, 3 anos após a sua conversão, ele viajou para Jerusalém, onde se encontrou com Tiago, o justo, e ficou com Simão Pedro por 15 dias. A narrativa em Gálatas continua afirmando que, 14 anos após a sua conversão, ele foi de novo a Jerusalém. Não se sabe exatamente o que aconteceu neste período, conhecido como anos desconhecidos, mas tanto os Atos quanto os Gálatas nos dão algumas pistas. Ao final deste período, Barnabé foi ao encontro de Paulo e o trouxe de volta para Antioquia. O autor F. Bruce sugeriu que os 14 anos podem ser contados a partir da conversão de Paulo ao invés de sua primeira visita a Jerusalém. Quando uma grande fome ocorreu na Judeia, Paulo e Barnabé viajaram para Jerusalém para entregar a ajuda financeira da igreja de Antioquia. De acordo com os Atos, Antioquia já tinha se tornado um centro importante para os fiéis após a dispersão dos crentes que se seguiu ao martírio de Estevão e foi lá que os seguidores de Jesus foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Nos Atos, relatam-se 3 viagens de Paulo. A primeira, liderada primeiro por Barnabé, levou Paulo de Antioquia até Chipre, passando depois pela Ásia Menor, Anatólia, e de volta a Antioquia. Em Chipre, Paulo refuta e segue Elimas, o mago, que estava criticando seus ensinamentos. Deste ponto em diante, Paulo é descrito como sendo o líder do grupo. Paulo partiu para sua segunda viagem de Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos no qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. A maior parte dos acadêmicos concorda que houve uma reunião vital entre Paulo e a igreja de Jerusalém em algum momento entre os anos de 48 e 50, descrita em Atos 15:2 e geralmente entendido como um mesmo evento mencionado por Paulo em Gálatas 2:1. A principal questão discutida ali foi se os gentios convertidos precisavam ou não ser circuncidados, conforme o relato nos Atos e em Gálatas. Paulo alega em sua epístola que terá sido neste encontro que Pedro, Tiago e João aceitaram a missão de Paulo aos gentios. Com o objetivo de levar a Antioquia o resultado do concílio, os fiéis realizaram uma eleição para escolher 2 mensageiros que acompanhariam Paulo e Barnabé nessa missão. Os eleitos então foram Silas e Judas, chamado Barsabá. Paulo, Barnabé, Judas e Silas partiram então de Jerusalém levando os decretos dos apóstolos aos fiéis em Antioquia e nas províncias romanas da Síria e Cilícia. Chegando a Antioquia, eles cumprem a missão que lhes foi dada, sendo que Judas retorna para Jerusalém e desaparece da história,
enquanto Silas permanece na cidade. Em Antioquia, Paulo e Barnabé tiveram uma dura discussão sobre se deveriam levar João Marcos com eles. Nos Atos, é mencionado que o menino já os tinha deixado em uma viagem anterior para retornar para casa. Paulo acreditava que ele ainda não estava pronto para este tipo de evangelização e, por isso, ele e Barnabé decidiram se separar. Barnabé acabou levando João Marcos consigo e Silas se juntou a Paulo. Paulo e Silas viajaram para diversas cidades diferentes, como Tarso, Derbe e Listra, todas na Ásia Menor. Nesta última, eles encontraram Timóteo, um discípulo que tinha uma boa reputação, e decidiram levá-lo com eles. Em Filipos, na Grécia, uma multidão incitada por homens insatisfeitos com a conversão de uma escrava que dava muitos lucros aos seus patrões com suas adivinhações se insurgiu contra os missionários, açoitando e prendendo Paulo e Silas. Após um milagroso terremoto, os portões da prisão se abriram e os dois puderam escapar, o que levou por sua vez à conversão do carcereiro. Eles seguem então para Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Na capital grega, Paulo prega no Areópago contra os muitos ídolos que encontra, converte Dionísio, o Areopagita e parte. Por volta de 50 a 52, Paulo passou 18 meses em Corinto, onde reencontrou Timóteo e Silas. A referência nos Atos ao procônsul Galho permite inferir a data, vide inscrição de Galho. Lá ele trabalhou com Silas e Timóteo e Paulo conheceu Priscila e Áquila, que se tornaram fiéis crentes e ajudaram Paulo em suas viagens missionárias. A dupla seguiu Paulo e seus companheiros até Éfeso e o grupo permaneceu ali para iniciar aquela que seria a mais forte e fiel igreja cristã daquele tempo. A cidade foi um importante centro da cristandade a partir do ano 50. Em 52, os missionários viajaram para Cesareia Masaca para cumprimentar a igreja que se formara ali, viajando em seguida para o sul até Antioquia, descansando ali por um ano antes de iniciarem uma terceira viagem missionária. Paulo iniciou sua terceira viagem missionária passando por toda a região da Galácia e da Frígia para reforçar a fé e ensinar para os fiéis, além de repreender os que estavam em erro. Quando ele chegou em Éfeso, ficou ali por pouco menos de 3 anos e realizou uma série de milagres, como curas e exorcismos. O apóstolo seguiu então para Macedônia, passando novamente por Corinto, onde permaneceu por 3 meses. Quando ele estava pronto para retornar para a Síria, mudou de ideia por conta de um plano que os judeus tinham feito contra sua vida, voltando então para Macedônia e terminando sua viagem em Cesareia. Embora Paulo tenha escrito sobre uma visita que fez Iliricum, ele estava se referindo ao que hoje chamamos de Líria Graeca, parte da província romana da Macedônia, onde hoje está atualmente a Albânia. Paulo e seus companheiros seguiram então para Roma, naquela que foi provavelmente a última das viagens missionárias, em 60. A viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá, Paulo foi espancado e quase morto, preso e enviado para Cesareia Marítima, onde esteve detido durante aproximadamente 1 ano e meio. Foi transferido depois para Roma, a seu pedido, e solto após o comandante saber que ele era um cidadão romano. Paulo passou então a pregar na capital imperial. Apesar do acordo encontrado no Concílio de Jerusalém, como tinha entendido Paulo, o apóstolo relata como ele depois confrontou publicamente Pedro, no que ficou conhecido como incidente em Antioquia, por causa da relutância dele em realizar suas refeições com os cristãos gentios em Antioquia. Escrevendo depois sobre o incidente, relata ter dito a Pedro e os demais presentes: se tu, sendo judeu, vives como gentio, e não como judeu, como obrigas os gentios a viver como os judeus. Gálatas 2 e 11 a 14. Paulo também menciona que até mesmo Barnabé, seu companheiro de viagem até aquele momento, ficou do lado de Pedro. O resultado final do incidente permanece incerto.
A Enciclopédia Católica afirma que o relato de Paulo sobre o incidente não deixa dúvidas de que Pedro viu justiça na reprimenda. Em contraste, a obra From Jesus to Christianity, de Elie Michael Witt, alega que o confronto com Pedro foi uma falha completa, uma bravata política, e Paulo logo deixou Antioquia como persona non grata para nunca mais voltar. Paulo chegou em Jerusalém em 57 com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local e, segundo Atos, ele foi recebido calorosamente. Porém, o relato continua afirmando que ele foi interrogado por Tiago por ensinar a todos os judeus que estão entre os gentios apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem andem segundo os nossos ritos. Atos 21 e 22. Paulo então realizou um ritual de purificação para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo por não seguir os mandamentos da lei. Paulo, porém, continuava a pregar contra a circuncisão, contra as restrições alimentares e contra os requerimentos da Torá, e isto provocou o rompimento final com os judeus. Paulo causou um alvoroço ao aparecer no templo e somente escapou da morte por ter sido preso. Ele foi então mantido prisioneiro por 2 anos em Cesareia até que um novo governador reabrisse seu caso em 59. Quando Paulo foi acusado de traição, apelou ao César, alegando seu direito, como cidadão romano, de ser levado a um tribunal apropriado e de se defender das acusações. Atos 28 relata que no caminho para Roma, Paulo sofreu um naufrágio em Melite Malta, onde ele se encontrou com Públio e foi recebido pelos habitantes da ilha com muita humanidade. Ele chegou a Roma por volta do ano 60 e passou mais 2 anos em prisão domiciliar. Contando esta vez, Paulo passou entre 5 e 6 anos preso em celas ou prisioneiro em casa. Ireneu de Lyon acreditava que Pedro e Paulo tinham sido os fundadores da Igreja de Roma, sendo eles a nominarem São Lino como bispo e sucessor. Igreja fundada e organizada em Roma pelos 2 mais gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, também, ensinando a fé pregada aos homens, que chegou aos nossos dias através da sucessão dos bispos. Os abençoados apóstolos, então, tendo fundado e abençoado a Igreja, entregaram nas mãos de Lino o episcopado. Adversus Aereses 3.2-3, Ireneu de Lyon. Paulo, porém, não foi bispo de Roma e nem levou o cristianismo para lá, pois já havia cristãos em Roma quando ele chegou lá. É evidente também que Paulo já tinha escrito uma epístola para a Igreja de Roma antes de ter visitado a cidade. Porém, Paulo pode ter tido um importante papel na formação da Igreja na capital romana. Nem a Bíblia nem outra história qualquer conta explicitamente como ou quando Paulo morreu. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero em meados dos anos 60 na Abadia das Três Fontes, em italiano, Trifontane. O tratamento mais humano dado a Paulo, em contraste com a crucificação invertida de São Pedro, foi graças à sua cidadania romana. Vários autores cristãos da antiguidade já propuseram mais detalhes sobre a morte de Paulo. E Clemente, uma carta escrita pelo bispo de Roma, Clemente, por volta do ano 90 d.C., relata o seguinte sobre Paulo. Por causa de inveja e brigas, Paulo, pelo exemplo, mostrou a recompensa da resistência paciente. Após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente, ele recebeu o reconhecimento que era o prêmio da sua fé, tendo ensinado a retidão para o mundo inteiro e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado seu testemunho perante os governantes, partiu deste mundo e foi para um lugar sagrado, tendo encontrado um notável padrão de resistência paciente. E Clemente de Roma. Comentando sobre esta passagem, Raymond Brown escreve que, ainda que ela não afirme categoricamente que Paulo foi martirizado em Roma, algo assim é a mais provável interpretação. Eusébio de Cesareia, que escreveu no século IV d.C.,
afirma que Paulo foi decapitado durante o reino do imperador romano Nero. Este evento tem sido datado no ano de 64 d.C., quando Roma foi devastada por um incêndio, ou alguns anos depois, em 67 d.C. A festa de São Pedro e São Paulo, da Igreja Católica, é comemorada em 29 de junho, o que pode refletir uma data tradicional para o seu martírio. Outras fontes também apontaram uma tradição de que Pedro e Paulo teriam morrido no mesmo dia, e, possivelmente, no mesmo ano. O apócrifo Atos de Pedro sugere que Paulo sobreviveu a Roma e viajou para o oeste, para a Espanha. Alguns mantêm o ponto de vista que ele poderia ter visitado a Grécia e a Ásia Menor após a sua viagem à Espanha e que ele pode ter sido finalmente preso em Troas e enviado a Roma para ser executado. Veja-se a discussão acima sobre as epístolas a Timóteo. A tradição cristã mantém que Paulo foi enterrado com São Pedro ad catacumbas na Via Apia e lá permaneceu até seu corpo ser levado para a Basílica de São Paulo extramuros, em Roma. O venerável Beda, em sua História Ecclesiastica Gentis Anglorum, escreveu que o Papa Vitaliano, em 665, deu algumas relíquias de Paulo, incluindo a cruz feita com as correntes que o prenderam, ao rei Ossuil da Nortúmbria, no norte da Inglaterra. Ainda segundo a tradição, o túmulo de Paulo estaria localizado na Basílica de São Paulo extramuros, em Roma. Escavações foram realizadas conforme o relato feito em um comunicado da Agência Católica Internacional de Imprensa, APIC, Agência de Presse Internazionale Cattolique, de 17 de fevereiro de 2005. Um sarcófago que pode conter as relíquias do apóstolo Paulo foi identificado na Basílica de São Paulo extramuros, de acordo com Giorgio Filippi, chefe do departamento epigráfico do Museu do Vaticano. Sob o altar elevado, está uma laje de mármore do século IV, que sempre esteve visível, contém uma inscrição Paulo Apóstolo Marte, Paulo Apóstolo Mártir. A placa tem 3 furos e provavelmente está relacionada com o culto funerário de São Paulo. De acordo com Giorgio Filippi, esses buracos foram usados para a criação de relíquias por meio de simples contato com o túmulo do apóstolo. Ao longo da Via Ostiense, um santuário foi erguido sobre o túmulo do apóstolo Paulo ainda no século I d.C., como já fizera com São Pedro. O imperador romano Constantino, o Grande, começou, no início do século IV, a construir uma basílica para abrigar o túmulo. Então, em 386, meio século após a do imperador e por conta do afluxo de peregrinos, uma basílica ainda maior foi construída por ordem dos imperadores Valentiniano II, Teodósio I e Arcádio. Agência Católica Internacional de Imprensa. Em junho de 2009 o Papa Bento XVI anunciou os resultados das escavações ali realizadas. O sarcófago em si não foi aberto, mas foi examinado por meio de uma sonda e revelou pedaços de incenso e de linho, azul e púrpura, assim como pequenos fragmentos de osso, que foram datados por radiocarbono como sendo do século II d.C. De acordo com o Vaticano, isto é uma evidência a favor da tradição de que ali está efetivamente o túmulo de Paulo. 14 epístolas do Novo Testamento são atribuídas a Paulo, das quais 7 têm autoria quase que universalmente aceita, enquanto que as outras 7 são disputadas. Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Tito e Hebreus. Destas, 4 são consideradas como sendo de outro autor que não Paulo por razões textuais e gramaticais, enquanto que as outras 3 são disputadas por alguns acadêmicos. Paulo aparentemente ditou todas as suas epístolas, exceto Gálatas, através de um secretário, o amanuense, que geralmente parafraseava o tom de sua mensagem, como era prática entre os escribas do século I d.C. Estas epístolas circularam entre as comunidades cristãs e eram lidas em público por membros da Igreja, juntamente com outras obras. Elas foram citadas ainda no século I,
por volta de 96 d.C., por Clemente de Roma em sua Epístola Clemente aos Coríntios. As epístolas paulinas foram na sua maioria escritas para igrejas que Paulo visitou e o apóstolo era um grande viajante. Ele passou por Chipre, por toda a Ásia Menor, pela Grécia, Creta e Roma. Elas estão repletas de exposições sobre o que os cristãos deveriam acreditar e como deveriam viver, ao passo que ele não relata ao destinatário, e aos leitores modernos, muito sobre a vida de Jesus. Suas mais explícitas referências são passagens sobre a última ceia, crucificação e ressurreição. As referências aos ensinamentos de Jesus são também esparsos, levantando a questão, ainda em disputa, sobre o quão consistente é seu relato sobre a fé com o que está nos 4 evangelhos canônicos, os Atos e Epístola de Tiago. O ponto de vista de que o Cristo de Paulo é diferente do Jesus histórico foi proposta pelo teólogo Adolf Harnack. De toda maneira, ele nos dá o primeiro relato escrito do que é ser cristão e da espiritualidade cristã. Das 14 cartas atribuídas a Paulo e incluídas no cânone do Novo Testamento, há pouco ou nenhuma disputa de que Paulo tem escrito pelo menos 7. Epístola aos Romanos. Primeira Epístola aos Coríntios. Segunda Epístola aos Coríntios. Epístola aos Gálatas. Epístola aos Filipenses. Primeira Epístola aos Tessalonicenses. Epístola a Filémon. A Epístola aos Hebreus, que foi atribuída a ele ainda na Antiguidade, já era questionada na época, e atualmente não é considerada como tendo sido escrita por ele pela maior parte dos especialistas. Veja Antilegomena. A autoria das demais epístolas tem variados graus de disputa a respeito da autoria. A autenticidade da Epístola aos Colossenses tem sido questionada por conter uma descrição de Jesus não encontrada em nenhuma outra de Paulo, descrevendo-o como a imagem do Deus invisível, uma cristologia que só tem paralelo no Evangelho de João. Evidências internas demonstram uma conexão próxima com a Epístola aos Efésios, que é muito similar a Colossenses. Dos 155 versículos, 78 são idênticos, mas quase sem referências pessoais. O estilo de Colossenses é único entre as epístolas paulinas, não se encontrando a ênfase na cruz que se vê nas demais e nem referência à segunda vinda de Cristo, além de uma exaltação do casamento que contrasta com a encontrada em Coríntios 7:8-9. Finalmente, segundo R. E. Brown, ela exalta a igreja de uma forma que só se tornaria comum numa segunda geração de cristãos, construída sobre a fundação deixada pelos apóstolos e profetas, já passada. Os defensores da autoria paulina argumentam que ela foi escrita para ser lida uma quantidade grande de igrejas, daí a similaridade com Efésios, e marca um estágio final do desenvolvimento de Paulo de Tarso. Deve ser lembrado também que a porção moral da epístola, que é composta dos 2 últimos capítulos, tem uma afinidade muito maior com os trechos equivalentes em outras epístolas, enquanto que o restante casa perfeitamente com os detalhes que conhecemos sobre a vida de Paulo, dando-nos ainda mais pistas sobre ela. Ela confirma, por exemplo, que ele estava preso quando a escreveu. As epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Epístola a Tito também já tiveram autoria questionada. As 3 principais razões são: as diferenças em vocabulário, estilo e teologia em relação às demais obras de Paulo. Os defensores da autenticidade afirmam que elas foram provavelmente escritas em nome do apóstolo sob sua autoridade por algum de seus discípulos, a quem ele teria explicado claramente o que deveria ser escrito, ou a quem ele havia passado um sumário por escrito dos pontos a serem desenvolvidos, e que, uma vez escritas, Paulo as teria lido, aprovado e assinado. A dificuldade de alinhá-las com a biografia conhecida de Paulo. Estas epístolas, assim como as dirigidas aos Colossenses e aos Efésios, foram escritas no período em que Paulo estava preso, mas ao contrário delas,
afirmam que o apóstolo foi solto e viajou depois disso. Os defensores argumentam que Paulo foi preso pela primeira vez não por algum crime contra os romanos, mas para salvá-lo da prisão. Em Filemon, ele parece ter a esperança de ser libertado logo e haveria bastante tempo para ele ter visitado Creta e escrever as epístolas a Timóteo antes de sua segunda, e final, prisão pelos romanos. Finalmente, foram levantadas diversas objeções sobre o estado avançado da igreja que a epístola deixa transparecer. Novamente, os defensores alegam que a epístola usa termos como bispo, diácono e padres como sinônimos para indicar os que foram legados pelos apóstolos com a missão evangélica e não no sentido organizacional que termo viria a adquirir nos anos seguintes. Alegam também que se estas epístolas fossem mesmo, como alegam os críticos, uma defesa da sucessão apostólica pelos bispos, elas já deveriam ter sido atacadas como fraudes na antiguidade. Argumenta que não encontra nenhum suporte evidencial. O principal argumento contra a autoria de Paulo da segunda epístola aos Tessalonicenses é que a sua escatologia parece contradizer a da primeira epístola aos Tessalonicenses. Enquanto a primeira epístola parece indicar que a parousia é iminente, na segunda ele a coloca num futuro desconhecido, o que implicaria num erro do apóstolo em uma epístola que, segundo os crentes, teve inspiração divina. A defesa principal é que a frase mais polêmica, então nós que estivermos vivos, e formos deixados, seremos arrebatados em nuvens. 1 Tessalonicenses 4,17 teve tradução problemática já na Vulgata, em latim, nus, que vivimus, que residuissumus, mas que o texto original em grego não deixa dúvidas, e mesoesontes oi paralepomenoi, ama sinautois arpagesometa, que seria melhor traduzido como nós, se estivermos vivos, se deixados para trás, na terra, seremos arrebatados. A teologia da redenção foi um dos principais assuntos abordados por Paulo. Paulo ensinou que os cristãos foram redimidos da lei, veja supersessionismo, e do pecado pela morte de Jesus e sua ressurreição. Sua morte foi uma expiação e, pelo sangue de Cristo, a paz foi estabelecida entre Deus e o homem. Pelo batismo, um cristão toma sua parte na morte de Jesus e na sua vitória sobre a morte, recebendo, gratuitamente, uma renovada condição de filho de Deus. A teologia de Paulo sobre o Evangelho acelerou a separação da seita messiânica dos cristãos do judaísmo, algo que Paulo não desejava. Ele escreveu que somente a fé em Cristo, como Messias, era suficiente e decisiva para a salvação, tanto de judeus quanto de gentios, tornando o cisma entre os cristãos e os judeus não só inevitável, mas permanente. Ele argumentou que os gentios convertidos não precisavam se tornar judeus ou ser circuncidados, nem tampouco seguir as leis alimentares. Porém, em Romanos, ele insiste numa visão positiva do valor da lei mosaica como um guia moral. De acordo com o irmão, Paulo acreditava que Jesus iria retornar ainda durante a sua vida. Ele afirma que Paulo acreditava que os cristãos que tinham morrido nesse meio tempo seriam ressuscitados para poder participar do reino de Deus. Acreditava também, segundo ele, que os salvos seriam transformados e assumiriam formas sobrenaturais. O ensinamento de Paulo sobre o fim do mundo aparece muito claramente nas suas epístolas à igreja de Tessalônica. Muito perseguidos, é possível que eles tenham escrito para o apóstolo primeiro perguntando sobre os que já tinham morrido e sobre o que deveriam esperar no final. Paulo então os assegura que os mortos se levantarão primeiro e serão seguidos pelos que ainda estão vivos. Veja a discussão mais acima sobre as epístolas aos Tessalonicenses, o que pode sugerir uma iminência do fim. Mas ele não foi específico sobre a cronologia e encoraja seus ouvintes a terem paciência na epístola seguinte. O final dos tempos será uma batalha entre Jesus e o homem da iniquidade, cuja conclusão será o triunfo final de Cristo. Um verso não Timóteo, tradicionalmente atribuído a Paulo, vide acima,
é frequentemente utilizada como maior fonte de autoridade na Bíblia para que às mulheres seja vedado o sacramento da ordem, além de outras posições de liderança e ministério no cristianismo. A Epístola a Timóteo é também muitas vezes utilizada por muitas igrejas para negar-lhes o voto em assuntos eclesiásticos e posições de ensino para público adulto e também a permissão para o trabalho missionário. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição, pois não permito à mulher que ensine, nem que tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Pois Adão foi formado primeiro, depois Eva. Adão não foi seduzido, mas a mulher é que, deixando-se iludir, caiu na transgressão. 1 Timóteo 2:11-14. Esta passagem parece estar dizendo que as mulheres não devem ter na igreja nenhum papel de liderança frente aos homens. Se ela também proíbe as mulheres de ensinar outras mulheres ou crianças é duvidoso, pois até mesmo nas igrejas católicas que proíbem o sacerdócio feminino, permitem que abadesas ensinem e tenham posições de liderança sobre outras mulheres. Qualquer interpretação desta parte das Escrituras tem que se confrontar com as dificuldades teológicas, contextuais, sintáticas e léxicas destas poucas palavras. O teólogo J.R. Daniel Kirk encontrou um importante papel para as mulheres na Igreja Antiga, como por exemplo quando Paulo elogia Febe por seu trabalho como diaconisa e também Júnia, considerada por alguns como sendo a única mulher citada no Novo Testamento entre os apóstolos. Kirk aponta para estudos recentes que levaram alguns a concluir que a passagem que obriga as mulheres a ficarem caladas nas igrejas em 1 Coríntios 14:34 foi uma adição posterior, aparentemente por um autor diferente e não era parte da carta original de Paulo à igreja de Corinto. Outros, como Giancarlo Biguzzi, alegam que a restrição de Paulo sobre as mulheres em Coríntios é genuína, mas aplica-se ao caso particular de proibi-las de fazerem perguntas ou de conversar, e não uma proibição generalizada contra as mulheres falarem, pois em 1 Coríntios 11:4 Paulo afirma o direito das mulheres de profetizar. O terceiro exemplo de Kirk de uma visão mais inclusiva está em não pode haver judeu nem grego, não pode haver escravo nem livre. Não pode haver homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 13:28. Ao anunciar um fim dentro da igreja das divisões que eram tão comuns no mundo todo, ele conclui destacando que havia mulheres do Novo Testamento que ensinaram e tinham autoridade na igreja antiga e que estes ensinamentos e essa autoridade eram sancionadas por Paulo e que o apóstolo mesmo oferece um paradigma teológico dentro do qual a superação da subjugação da mulher é um resultado esperado. A influência de Paulo no pensamento cristão é possivelmente o mais importante dentre todos os outros autores do Novo Testamento. Paulo declarou que sua fé em Cristo tornou a Torá desnecessária para a salvação, exaltou a igreja cristã como sendo o corpo de Cristo e mostrou o mundo fora da igreja como estando sob julgamento. No Oriente, os padres da igreja reduziram a eleição divina presente em Romanos 9:11 à onisciência de Deus e o termo da predestinação presente na teologia ocidental não aparece no Oriente. As obras fundamentais de Agostinho sobre a Boa Nova como um presente, graça, sobre a moralidade como a vida no espírito, sobre a predestinação e sobre o pecado original se baseiam todas em Paulo, especialmente na Epístola aos Romanos. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero expressou a doutrina de Paulo sobre a fé como elemento mais importante como justificação para a sua doutrina da sola fide, apenas a fé. Elaine Pagels, professora de religião na Universidade de Princeton e uma autoridade reconhecida sobre o gnosticismo, argumenta que Paulo era um gnóstico e que as epístolas pastorais, antignósticas, são falsificações pseudo-paulinas, escritas para refutar esta crença ainda na antiguidade. O acadêmico britânico e judeu Ian Maccoby argumenta que o Paulo como descrito nos Atos dos Apóstolos e o Paulo que aparece em suas próprias obras são pessoas muito diferentes. Algumas dificuldades foram apontadas no relato de sua vida, por exemplo.
O Paulo dos Atos está muito mais interessado na história factual e menos na teologia, e ideias como a justificação pela fé não estão ali, assim como não estão as referências ao Espírito, de acordo com Maccoby. Ele também afirma que não existem referências a João Batista nas epístolas paulinas, enquanto Paulo menciona diversas vezes nos Atos. Maccoby teoriza ainda que Paulo sintetizou o judaísmo, o gnosticismo e o misticismo para um cristianismo como uma religião com um salvador cósmico. De acordo com ele, o farisaísmo de Paulo foi sua própria invenção e que ele, na verdade, teria se associado com os saduceus. Maccoby atribui ainda as origens do antissemitismo cristão a Paulo e alega que a visão das mulheres que o apóstolo defendia, embora inconsistente, refletia seu gnosticismo, em seus aspectos misóginos. Outros autores lembram que a linguagem nos discursos de Paulo é muito parecida com a de Lucas no estilo. Além disso, George Shillington escreve que o autor dos Atos provavelmente criou os discursos de acordo com este estilo e eles contêm sua marca teológica e literária. Contrariamente, o historiador e apologista cristão Christopher Price argumenta que o estilo de Lucas nos Atos representa o estilo dos historiadores da época que reconhecidamente relatavam discursos em suas obras. F. C. Baur, 1792 a 1860, professor de teologia em Tübingen, na Alemanha, o primeiro acadêmico a criticar os Atos e as epístolas paulinas, e fundador da Escola de Tübingen de Teologia, argumentou que Paulo, como apóstolo dos gentios, estava em violenta oposição com os 12 apóstolos originais. Baur considera os Atos como uma obra tardia e pouco confiável. O debate que ele iniciou continua até hoje, com Adolf Deismann, 1866 a 1937, Richard Wittgenstein, 1861 a 1931, enfatizando a herança grega de Paulo, e Albert Schweitzer destacando a sua dependência do judaísmo. O professor Robert Eisenman da Universidade da Califórnia em Long Beach argumenta que Paulo era membro da família de Herodes, o Grande. Eisenman faz uma conexão entre Paulo e um indivíduo identificado por Flávio Josefo como Saulus, um parente de Agripa. Outro elemento bastante citado como suporte a esta tese está em Saudaia Herodião, meu compatriota. Romanos 16 e 11, em latim, Salutate Herodionem cognatum meum. Entre os críticos do apóstolo Paulo também está Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que escreveu que Paulo foi o primeiro que corrompeu as doutrinas de Jesus. F. F. Powell argumenta que Paulo, em suas epístolas, fez uso de muitas ideias do filósofo grego Platão, chegando até mesmo a usar as mesmas metáforas e a mesma linguagem. Por exemplo, em Fedro, Platão colocou Sócrates dizendo que os ideais celestes são percebidos como se através de um vidro, vagamente. Estas palavras são ecoadas por Paulo em Pois agora vemos como por um espelho em Enigma 1 Coríntios 13:12. Fim.